Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso conteúdo de Química Analítica, qualitativa, no caso. Bom, no vídeo passado nós discutimos um pouco mais sobre os conceitos básicos que envolvem a Química Analítica e falamos também um pouco do seu histórico, das contribuições que construíram essa ciência. Para que a gente possa avançar agora nesse conteúdo, precisamos compreender um pouco, né, ou então resgatar um pouco dos conhecimentos que envolvem o equilíbrio químico. Afinal de contas, os processos analíticos eles envolvem reações em equilíbrio, ok? Então eu preciso me apropriar aí desses conceitos. Então você acompanha comigo aqui no slide para a gente ver alguns conceitos básicos. É preciso que a gente compreenda inicialmente que todo o processo que envolve a análise de cátions e ânions, ele acontece em um meio reacional que envolve reações do tipo reversível, tá? Então, para que haja equilíbrio químico, é preciso que o sistema ocorra no ambiente que a reação é reversível. Mas o que é esta reação reversível? Aqui diz o seguinte: é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Mas como assim? Vamos pegar este exemplo. Ó. Eu tenho o monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio. Vai produzir o quê? CO2, que é o dióxido de carbono, mais NO, que é o monóxido. Ali, pessoal, nós estamos vendo o que a gente chama de reação direta. Agora, observe lá no nosso slide a seta com sentido duplo, tá? Eu vou dar uma ampliada aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo essa setinha aqui, ó, em que ela tem um duplo no sentido da esquerda para a direita e também tem uma setinha apontando da direita para a esquerda. O que é que isso significa? A seta 1 e a seta 2. Significa que a reação está acontecendo nos dois sentidos, tá? Está acontecendo nos dois sentidos. Como assim, professor? Ora, você tem a reação direta, que é o monóxido mais NO2, produzindo dióxido de carbono mais monóxido de carbono, ou monóxido de nitrogênio. Isso aqui está chamando de reação 1, seta 1. E tem um processo inverso, monóxido de nitrogênio, deixa eu apagar aqui e botar bem bonitinho para vocês, ó. Monóxido de nitrogênio mais dióxido de carbono vai produzir o que? Dióxido de nitrogênio mais monóxido de carbono. Isso aqui é a seta 2, tá? É a seta 2. Ora, o que aconteceu aí, gente? Nesse processo. Ali eu separei as duas equações, a equação direta e a equação inversa. Né? Se a gente voltar aqui, a reação 1 é a reação direta e a 2 é a inversa. Tá? Então, nós temos aí, nesta situação, justamente o caso em que eu posso dizer o seguinte, que a reação reversível, como a gente falou lá no início, é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Então, eu tenho as duas reações ocorrendo simultaneamente, mas eu posso também pensar que é a reação na qual os reagentes se transformam em produtos, e os produtos, à medida que se formam, né, regeneram os reagentes iniciais, que seria, na verdade, duas formas de falar, de expressar e a mesma coisa, né? Reagentes viram produtos, produtos retornam ao reagente. Então, é importante que fique bem claro o que é uma reação reversível. Entendido isso, nós vamos para o próximo conceito, né? Onde nós vamos entender numericamente como se processa esse estado de equilíbrio. Ora, observe aí o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, pegando novamente aquela reação, os valores iniciais de concentração do monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio. Isso, veja só, pela lógica,
no início da reação, eu preciso realmente ter uma quantidade total de reagentes, ok? E zero de produto. Afinal, no começo da reação, não havia sido formado nada. Com o passar do tempo, você vai observando que agora já tenho meio mol de monóxido, meio mol de dióxido de nitrogênio, e vai se formando uma certa quantidade de dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Aí no terceiro momento, aqui a gente está observando que tem a 0 minuto, 10 minutos, 20 minutos. Eu já tinha aqui essas quantidades 0,32 de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e 68 de dióxido de carbono e nitrogênio. A partir dos 40 minutos, o que você vai observar? Chegou no valor de 20, é isso? 20 aqui, 80 e 80. E com o passar do tempo, certo? Os valores permanecem os mesmos. Ou seja, a partir desse instante, 40 minutos, a reação atingiu ou chegou no estado de equilíbrio. Então, nesse estado de equilíbrio, é justamente aquele momento em que as reações estão se processando na mesma velocidade. Tá? Daí a importância da gente sempre estar relacionando o estudo do equilíbrio químico com a cinética, ok? Velocidade de reação, que é o que nós vamos ver na sequência, que o conceito de equilíbrio químico tem uma relação direta com a velocidade da reação. Então acompanha comigo aí. Olha, no próximo, aqui vimos que as concentrações não mudam. E por quê? E como é que a gente pode olhar isso de uma forma mais interessante, né? Graficamente? Nesse esqueminha, os valores dessa tabela, no caso da tabela anterior, né? Dessa tabela aqui, ó, ok? Elas são convertidas num gráfico, tá? Onde você tem a variar aqui no eixo a variação da concentração, certo? Variação da concentração no eixo Y. E aqui você tem, logicamente, o decorrimento do tempo em minutos. Vamos marcar com cores diferentes as concentrações. Por exemplo, lembrando lá que a nossa equaçãozinha, certo? Era CO mais NO2, ó. A equação é CO mais NO2 produzindo CO2 mais NO. Quer dizer que o CO2, por exemplo, é produto e o monóxido é produto. O que aconteceu naquela tabela? A tendência é que a concentração dos produtos aumentou até um certo momento, até chegar aqui em 80, ok? Então, nós vamos ver isso aqui, ó. A concentração dos produtos aumentando, vou até aumentar aqui a espessura da linha, para você ver isso aqui, ó. A concentração foi aumentando, ó, aumentando, aumentando, até que naquele instante, 40 minutos, a concentração dos produtos não aumentou mais. E aí ficou permanente em função ali do tempo. A mesma coisa pode ser observada nos reagentes. Ó, as concentrações do reagente 1, 50, 32, 24, 20, aí se manteve 20 constante. A tendência é que o produto diminua a concentração até estabilizar. Então, você vai estar visualizando aqui, ó, a concentração, certo? Dos reagentes diminuindo até no mesmo instante, ó. Chegou no valor e aí não mudou mais. Atingiu aqui o estado de equilíbrio. Então, aquela tabela que você viu anteriormente, né, representando ali as concentrações dos reagentes e dos produtos, também pode ser reescrita na forma gráfica, onde eu vejo o comportamento gráfico ali dos produtos aumentando em função do tempo até atingir ali o equilíbrio e os reagentes diminuindo até atingir o equilíbrio. Bom, entendido isso, né, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Você vai ter ali ó, as várias informações, o estado inicial, né, o intervalo de tempo em que a reação está se processando e não está no equilíbrio, o instante em que a reação entrou em equilíbrio e a partir daquele momento a reação está em estado de equilíbrio. Tá? São os vários momentos aqui que você pode ver
nesse gráfico. Bom, então o que a gente pode compreender olhando separadamente, né? Que nas condições da experiência, a velocidade da reação direta, certo? Que é justamente a reação de formação do CO2 e do NO, é dada pela equação, no caso aqui eu vou botar aqui escrito a parte, ó, V1, vamos chamar de V1, tem uma constante de equilíbrio, K1, e ela vai estar vezes, né, a concentração em mol por litro dos reagentes, tá certo? NO2. Então aqui nós estamos falando de que, né, da lei de velocidade da reação direta, que é a velocidade é igual a uma constante de proporcionalidade, uma constante, vezes a concentração dos reagentes. E esses reagentes, é importante destacar que eles vão estar ali elevados a um certo expoente que pode coincidir com os fatores estequiométricos, desde que a reação seja elementar, né? Então, você vai gravar essa informaçãozinha aí, que os índices, né, os expoentes da lei de velocidade devem ou podem coincidir com os fatores estequiométricos, desde que eu considere que a equação ali é elementar, tá? Bom, então voltando aqui, você tem que a velocidade direta, né? A tendência dela é diminuir, como nós já observamos, justamente porque a concentração dos reagentes tende a diminuir. E aí você vai ter esse gráfico aqui, tá? A mesma coisa pode ser observada com a reação inversa, que é a de CO2 mais NO, produzindo aqui CO mais CO2, tá? Que também está descrito aqui de forma mais organizada. E para esta reação, o que nós temos? Eu vou até tirar aqui a informaçãozinha aqui, botar para cá, e aí daqui a pouco a gente puxa. O que a gente tem? Ó, que a lei de velocidade inversa é uma velocidade V2, tem uma outra constante K2, e aí você tem o que? Não é a velocidade inversa, né? Então, nessa velocidade inversa, o que era produto agora está sendo olhado como reagente, mas a gente pode botar aqui a concentração dos produtos, ó, CO2, NO, também é elevado a um expoente, tá certo? Que pode coincidir com os fatores estequiométricos, dependendo se a reação for elementar. Bom, e entendido que você tem uma lei de velocidade para a reação direta e uma lei de velocidade para a reação inversa, nós finalmente podemos falar de uma coisa chamada de equilíbrio. Pronto, aí eu vou trazer aqui, dar um enfoque aqui no equilíbrio, ó. Dá um zoom aqui para você não perder a informação. O equilíbrio, certo? Opa, deixa eu botar aqui de volta para a gente não se perder, né? O equilíbrio é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam, tá? Então, eu tenho aqui a velocidade inversa, direta e inversa se igualam. Ou seja, eu posso escrever que o V1 é igual ao V2, certo? Lembrando que o V1 é a constante de 1, concentração lá dos reagentes, a gente voltar um pouquinho lá aqui voltar aqui um pouquinho na nossa história, ó, no slide anterior, quem era o V1? Monóxido de carbono, ok? Era aqui, ó, monóxido de carbono com o dióxido de nitrogênio. Então aqui eu vou escrever novamente, ó, monóxido de carbono, opa, deixa eu apagar aqui, monóxido de carbono, ó, CO, dióxido de nitrogênio. E quem é a velocidade V2? Né? É um K2. E aí nós temos quem? O dióxido de nitrogênio vezes monóxido de carbono, em que nós já pegamos essa informação daqui, gente, lá da reação inversa. Se nós igualamos as duas velocidades, eu posso igualar também as duas expressões, ó, essa com essa, que é o que nós vamos ver aqui no slide seguinte. Eu vou só escrever aqui, gente, para a gente já ir antecipando, ó. Então, eu posso dizer que o K1 vezes a concentração de CO, NO2, é igual ao K2, que vai multiplicar a concentração de CO2 vezes NO, que é o monóxido, tá? Então, eu chego nessa igualdade que, por sua vez,
é simplesmente igual ao V1, que é igual ao V2. Velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Isso aqui representa o que nós chamamos de equilíbrio químico. Tá? Então, seria uma expressão matemática para o equilíbrio químico. Ok? Bom, então, entendido isso, nós vamos ali para o próximo slide para poder entender que esse processo de equilíbrio químico ele pode acontecer em dois ambientes. Num ambiente homogêneo e num ambiente heterogêneo. Acompanha comigo aqui. Ó. Equilíbrio homogêneo. Né? Equilíbrio homogêneo são os que ocorrem em reações nas quais todos os reagentes e produtos formam um sistema homogêneo. É lógico que a essa altura do campeonato você já sabe que o sistema homogêneo é aquele sistema que possui uma fase. Pode ser uma única fase sólida, uma única fase líquida, certo? Sendo os seus solutos e solventes, né, moleculares, ou eu posso ter solutos iônicos, desde que eu tenha uma única fase, o sistema ali ele é um sistema homogêneo. Olha, e aí eu tenho os diversos exemplos, né? Podemos ter aqui sistemas gasosos, são exemplos de sistemas gasosos, vão estar aqui todos em estado reações reversíveis, e a gente vai começar a adotar essa seta como um estado de equilíbrio, tá certo? A tendência é você olhar para esta seta e entender que a reação é reversível, mas que ela também representa aí um equilíbrio. Você pode ter tanto sistemas homogêneos em sistemas gasosos, como também pode ter em ambientes aquosos, sendo os seus materiais no estado molecular ou então no estado iônico, né? Na forma de cátions e ânions. E aqui nesse exemplo você tem o etanol, certo? Aqui você na verdade tem o ácido e o álcool, formando um éster e água, e todos os materiais estão em meio aquoso e tem aí, logicamente, a condição molecular. Aí é para que você possa entender que eu posso ter uma diversidade de sistemas em equilíbrio e sistemas homogêneos. Podem ser sistemas gasosos, sistemas aquosos moleculares ou sistemas aquosos em que eu tenho a presença de cátions e de ânions, tá bom? Então, entendido que eu posso ter esses sistemas homogêneos, eu posso ter também o oposto, que são os sistemas em equilíbrio heterogêneo. São os que ocorrem em reações nas quais os reagentes e produtos formam um sistema heterogêneo, logicamente. Eles envolvem, em geral, substâncias sólidas gasosas, como nos exemplos que a gente segue aqui. Ó. Então, vamos dar um zoom aqui para você acompanhar melhor. O que eu tenho aqui? Ó? Carbono na forma sólida, oxigênio na forma gasosa, formando aqui monóxido de carbono na forma gasosa. Ora, você tem aí duas fases, uma fase sólida e uma fase gasosa. Mas, professor, não está um se convertendo no outro? Mas veja que você tem aqui ó, a setinha, indicando que a reação é reversível. Então, você vai ter carbono sólido, oxigênio gasoso e monóxido de carbono, tudo ali no mesmo sistema. Similar ao que nós falamos, ó, eu tenho aqui trióxido de ferro com monóxido de carbono, produzindo óxido de ferro, que também é sólido, e dióxido de carbono gasoso. Então, você tem aí tanto, deixa eu botar aqui, reagentes e produtos, tá? Estava falando aqui, não tinha mostrado o exemplo, gente. Você tem aqui, eu falei anteriormente, só para reforçar. Você tem aqui o trióxido de ferro sólido, reagente monóxido de carbono gasoso. Você tem também o produto óxido de ferro sólido e o dióxido de carbono gasoso. É interessante notar nesses exemplos que eu posso ter uma variedade de situações e sistemas heterogêneos, em que os reagentes podem ter sólidos gasosos, sólidos líquidos, produtos só gasosos, só líquidos, ou produtos sólidos e líquidos, sólidos e gasosos. Então, eu posso ter uma diversidade de estados de agregação para sistemas heterogêneos. Então, voltando aqui aos slides, tá? Aí, como eu falei, eu posso ter o sólido aquoso, tá certo? Que eu tenho aqui o sulfato de bário, hidróxido de ferro e a solubilização desses materiais.
Com isso, entendido que o equilíbrio químico é aquela condição em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e que esse equilíbrio pode ocorrer tanto em sistemas homogêneos como heterogêneos, nós vamos entender quanto que esse processo pode se desenvolver, que é o grau de equilíbrio do sistema. Acompanha comigo aqui nos slides, deixa eu mudar aqui, para você entender isso melhor. Então, o grau de equilíbrio, que aqui vai estar sendo representado pela letra alfa, tá? É o quociente, gente, é o quociente entre a quantidade de um reagente em mol por litro que reagiu e, logicamente, reagiu até o equilíbrio e a quantidade inicial de mols desse reagente. Tá? Então, eu vou escrever isso aí de forma matemática aqui, ó. Quantidade de mol que reagiu, ok? Quantidade de mol que reagiu, dividido pela quantidade inicial. Que se a gente multiplicar isso aí por 100, vai dar uma porcentagem, vai dar uma taxa. Então, o alfa, sem ser porcentagem, tem que ser um valor de 0 até 1, se você for calcular diretamente o alfa. E multiplicando esse alfa por 100, você tem o alfa em porcentagem, que é o valor que vai de 0 até 100. Então, só para reforçar esse conceito do alfa, ele é a razão entre a quantidade de moléculas que reagiu, ou seja, sofreu ionização, sofreu conversão, né, dividido pela quantidade inicial de moléculas. Se nós fôssemos pegar, por exemplo, aquele exemplo lá no começo, né, se a gente vamos voltar bem aqui no slide, tá? Deixa eu voltar aqui no slide. E retrocedermos para aquela tabela, né, aquela tabelinha, vou botar aqui lá para o começo do nosso opa, eu estou indo para frente, gente. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Olha só. Dióxido de nitrogênio começou com 1 mol por litro e parou com 20, tá? Começou com 1 e parou com 20. Se nós fôssemos aqui calcular o alfa do NO2, a quantidade de moléculas que reagiu, lembre-se que era 1, sobrou apenas 0,20, quer dizer que reagiu quanto? 80. Então, você teria 80 ou 0,8, tá certo? Vamos aqui, só apagar aqui 0,80, dividido por 1, tá? E aí, o que você vai ter aqui? Logicamente, 0,8 seria o valor do alfa, ok? E esse 0,8, se nós quisermos colocar o alfa em porcentagem, seria o 0,8, 80 vezes 100, que seria o equivalente a 80%. Isso nos leva a entender que o andamento da reação consumiu 80% do reagente inicial. É mais ou menos o que o alfa quer nos mostrar aí no sistema em equilíbrio, que 80% do material daquele NO2 que nós estamos discutindo sofreu reação, se convertendo a produto, e não vai passar disso, a não ser que sofra alguma alteração. E aí é objeto para outro vídeo a gente falar dos fatores que influenciam, né, o equilíbrio químico, tá bom? Então, voltando aqui para os nossos slides, a gente vai discutir aqui, só para reforçar, tá certo? Aquilo que eu já havia falado, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são expressas como nós falamos, e chega naquela expressão matemática, tá ok? Naquela expressãozinha matemática. E isso nos leva a uma outra coisa muito interessante, que é o que a gente chama de constante de equilíbrio, tá? Constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela pode ser calculada utilizando aquela expressão matemática que nós vimos lá no começo, tá? Que representa a igualdade das velocidades, o V1 igual ao V2, tá bom? Veja que no slide passado nós falamos do alfa, quanto que a reação andou. Agora nós vamos falar de um outro elemento, que é a constante de equilíbrio. Ora, se nós pegarmos aquela expressão, que aqui já está destacada, mas eu vou escrever novamente, né, que seria o K1, concentração de monóxido, ok? Vezes concentração de NO2,
é igual ao K2, concentração de CO2, concentração de monóxido. O que você pode fazer aqui nesse caso? Né? O que você pode fazer aqui? Você pode isolar os termos semelhantes, por exemplo, as constantes, deixar no primeiro membro. Quem está multiplicando, vem dividindo. E quem está multiplicando aqui, ó, vem dividindo para cá. E aí você fica com K1 sobre K2 é igual ao que já tinha aqui, ó, concentração de CO2, concentração de NO, dividido pela concentração de CO, concentração de NO2. Ou seja, a divisão de duas constantes gera uma terceira constante, certo? Constante de equilíbrio. Como nós estamos falando aqui de concentração, então eu vou ter aí a constante de concentração, por isso eu vou chamar ela aqui de Kc. E eu vou escrever aqui novamente a expressão, ó, CO2, NO, ok? Sobre concentração de CO, concentração de NO2, tá? NO2. Perceba que no meu sistema, lá em equilíbrio, eu conheço as concentrações de cada um dos reagentes no estado de equilíbrio. Então, eu posso calcular essa constante, Kc, utilizando justamente o que? Os valores tabelados, tá? Qual era a concentração de CO2 no equilíbrio? Tá lá, ó, 0,80. Então, vou botar 0,80. Qual era a concentração do monóxido de nitrogênio no equilíbrio? Tá lá, também 0,80, ó, 0,80, ok? Tudo isso aqui dividido por quem? Pela concentração dos reagentes. Qual era a concentração do monóxido de carbono? Tá lá, ó, 0,20, ok? Vezes. Qual era a concentração do NO2? Tá lá a concentração do NO2 no equilíbrio, também foi de 0,20. Então aqui, você agora, com esses números, você pode fazer os cálculos, ok? E chegar aí diretamente no valor da constante, ok? Bom, quando você faz aí as continhas, né, o 0,80 vezes 0,80, você vai chegar ali no 0,64 e o 0,20 vezes 0,20, 0,04. Para efeito prático, gente, isso aqui, como tem duas casas decimais, né, o que você pode fazer aqui, ó? Pode só simplificar, né, isso, duas casas decimais, que seria aqui o 64 dividido por 4, isso? Se você faz a continha, 64 por 2 dá 32, 32 por 2 dá 16. Então, 64 dividido por 4 aqui você vai encontrar como resultado 16. Esse é o valor da constante, a gente não vai se preocupar nesse momento aqui com a unidade, digamos assim. Aí você pode se questionar, professor, e se eu tiver um sistema com outros valores, certo? Com outros valores, a constante será a mesma? A resposta é que espera-se que sim, né? Que a constante seja a mesma, até porque senão não seria uma constante. Então a gente pode ver isso sendo aplicado nesse outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, vou pegar a mesma expressão, a mesma equação, ó, a mesma equação, só que ela partiu de quantidades diferentes, tá certo? Ó, quantidades diferentes, e chegou ao equilíbrio, tá, ok? Nesses valores. Então, se eu sei que a constante de equilíbrio do meu sistema, né? Aí vamos pegar lá aquela expressãozinha, ó. Aquela mesma expressãozinha que eu vou até destacar aqui em verde, ó. Essa expressão que eu escrevi, ok? Vamos escrevê-la novamente, ó. Concentração do CO2 vezes concentração do NO, vamos fazer aqui, dividido pela concentração do monóxido vezes concentração do NO2. Vou melhorar aqui essa letrinha, pessoal. NO2, pronto. A expressão de equilíbrio é a mesma, tá? A expressão de equilíbrio é a mesma. Você pode ter quantidades diferentes, situações diferentes, mas a expressão é a mesma. Só tem que tomar cuidado se a temperatura é a mesma, porque a temperatura ela influencia no valor da constante, ok? Então, voltando aqui para a nossa continha, você vai substituir, ó,
quem é o Kc, né? Constante de equilíbrio. Essa nossa aula aqui está ficando comprida, pessoal. Então eu vou aqui botar os valores do CO2 em equilíbrio, é o 0,97, 0,947 na verdade, né? Vezes o do monóxido, 0,947. Tudo isso dividido por quem? Pela concentração do monóxido de carbono, que é 1,053, vezes a concentração do dióxido de nitrogênio, que também é zero, que no caso é 0,053. É importante que esses valores representem o equilíbrio, tá? Representem o equilíbrio. Daí a questão de você fazer isso experimentalmente ou pegar informações seguras, né, de que aqueles números representam o estado de equilíbrio. Bom, e aí o que acontece a partir desse momento é que você faz aí as continhas, tá? Para poder chegar aqui no resultado. Então, pessoal, ao multiplicar o 0,947 por 0,947, você vai ter um valor aí grande, mas você poderia fazer uma aproximação de 0,89, quase 0,90, tá certo? Se você fizer na ponta do lápis aí, daria aproximadamente 0,90. O valor exato que eu encontrei foi isso aí, o 0,896809, dividido por 1,05, 1,053 vezes 0,053, vai encontrar um valor aí de 0,055809, que seria praticamente um 0,056. Né? Se nós fôssemos fazer as aproximações, gente, eu teria os seguintes números: 0, aqui, ó, eu posso aproximar isso aqui para 0,90, ok? Para 0,90. E esse aqui, ó, eu poderia aproximar para 0,56, tá bom? 0,056. Essa divisão aqui vai dar um valor muito próximo também de quanto? De 16, mostrando que a constante de equilíbrio, ó, é a mesma, tá bom? Então eu tenho aqui uma reação, tá? Eu tenho aqui uma reação que é a mesma em duas situações distintas. Eu vou até apagar aqui, ó, em duas situações distintas em que elas atingem o equilíbrio. Elas atingem o equilíbrio em valores diferentes, tá? Mas a constante de equilíbrio é a mesma, tá bom? A constante de equilíbrio é a mesma. Daí, a gente poder chegar aqui no finalzinho da nossa aula e dizer o seguinte, que a constante de equilíbrio em função da concentração em mol por litro é o produto das concentrações dos produtos da reação dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, todas elas elevadas ao expoente igual aos seus coeficientes da equação química considerada. Lembrando que isso aí só pode ser tomado como verdadeiro quando eu falo de equações elementares, tá? Então, nossa aulinha aqui já vai bem esticada, mas é importante que a gente falasse de todos esses conceitos, partindo aí da noção de reação reversível, tá? Para chegar na velocidade de reação, entender que o equilíbrio químico se processa em um ambiente que existe uma velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa e que pode ocorrer em ambientes homogêneos ou heterogêneos, que quanto que essa reação avança é chamado de alfa, aquele alfa que é o coeficiente de rendimento, e que além desse alfa, você também tem a constante de equilíbrio, que vai ser muito importante nos estudos, nos cálculos que nós vamos envolver dentro dessa parte de equilíbrio químico, né? Constante ácida, constante básica, constante de pressão, constante de hidrólise. Então, vai ter um monte de constantes que são obtidas do mesmo jeito, tá bom? Mas era importante que a gente nós fizéssemos esse apanhado inicial, que ficou um pouco longo o nosso vídeo, mas foi necessário. Tá ok, pessoal? Então, eu encerro aqui com vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Boa sorte e bom estudo!